acidentes de trabalho. Então vamos lá. Para que nós possamos conhecer a divisão do acidente de trabalho, nós temos que classificar eles. Então, basicamente, essa divisão de acidente é dividida em 3 grupos. Primeira é acidente atípico, segunda, acidente de trajeto e terceiro, doenças ocupacionais. Então vamos ver quem são esses 3 grupos de forma separada. Então, primeiro nós temos um acidente aí atípico, né? O que é atípico? Que não vai ocorrer de forma, vamos dizer, essas ocorrências não vão ser uma situação regular. Então, o acidente atípico é aquele que ocorre no local e durante o trabalho, considerando como um acontecimento súbito, violento e ocasional, provocando no trabalhador uma incapacidade para a prestação de serviço. Neste caso, temos alguns exemplos, né? Batida, tropeções, queimaduras, quedas, contatos com produtos químicos. Então, várias situações nós temos esses acidentes aí atípicos. Como nós estamos vendo aqui, né? Nós temos aí o rapaz colocou várias caixas à sua frente, ele não está tendo visão do seu trajeto, do seu caminho, e aí tem um cano. E de forma visual nós já sabemos o que vai acontecer com ele. E esse é um exemplozinho de acidente atípico. O acidente de trajeto, ele vai ser da seguinte forma: ele vai ser aquele acidente sofrido pelo empregado no percurso da residência para o seu local de trabalho. Nós já falamos, né, desse exemplo nas aulas anteriores. Se acontecer um acidente nesse percurso aqui, ó, da sua residência para o local de trabalho ou vice-versa, isso aí é considerado também um acidente de trabalho. Qualquer que seja, né, qualquer que seja o meio de locomoção, inclusive o veículo da propriedade, né, da empresa. E dessa forma, deixa de caracterizar-se como acidente de trajeto quando o empregado tenha, por interesse próprio, interrompido ou alterado o percurso normal. Então o que acontece? Nós já vimos isso aqui. Se o rapaz lá, aconteceu um acidente de trajeto, mas foi por interrupção, né, que ele alterou o seu percurso normal para resolver alguma situação aí pessoal, então deixa de ser um acidente de trajeto. Então muda aí o conceito. As doenças ocupacionais. Quem são essas doenças ocupacionais? As doenças ocupacionais são doenças decorrentes do trabalho e podem se classificar como doenças profissionais ou doenças do trabalho. Também já vimos isso aqui, né? Vamos dizer que a pessoa tem uma lesão por esforço repetitivo, ele tem uma perca, né? O estresse, algum problema relacionado a ruídos, ao barulho, ou ainda se ele tem problema na coluna, algum problema relacionado à coluna, afetou a sua coluna, ou desenvolvimento de alguma outra doença que esteja relacionado ao seu trabalho. Desse profissional decorre da exposição dos trabalhadores e agentes físicos, químicos, ergonômicos, biológicos e demais, né? Ou seja, da respectiva relação elaborada pelo Ministério do Trabalho e do Emprego. Ele está lá nesse decreto. E são esses tipos aqui, ó, de riscos, né? Depois nós vamos trabalhar cada um de forma separada. Tem o físico, biológico, acidentes, né? Químicos e ergonômicos. Então, essas doenças ocupacionais, essas doenças profissionais, elas podem servir como exemplo, né? Alguns exemplos nós colocamos aqui, ó, a lesão por esforço repetitivo, perca auditiva, bicinose, siderose, abestose, saturnismo, nome estranho aqui, mas é doença. Não entendo muito não, mas vamos aqui ver quem são elas. Então, a primeira que nós temos é utilizada muito na área da informática, é a questão do lesão por esforço repetitivo, né? Também chamada de LERS.
Então são esforços, né, lesões por esforço repetitivo, e esta acontece muito na nossa área da informática, principalmente nos digitadores. O que que essa lesão causa? Ela causa inflamação nos músculos, tendões, é, e nervos provocados por atividade de trabalho que exigem movimentos manuais repetitivos durante longo tempo. E não se aplica apenas ao pessoal da informática, tem vários outros serviços que acontece isso, como é o caso do baterista, do guitarrista, pessoas que trabalham com música, que exigem muito uma velocidade e repetição de movimentos. Uma outra situação, carteiros, né? Eles fazem muito processos repetitivos para separar encomendas, né? Isso é bem estressante e utiliza o movimento, né, por esforço repetitivo, né? E acontece essa lesão. Outra situação, gente, é só nas montadoras, nas fábricas, nas indústrias, em centros de montagens que devem montar, por exemplo, acessórios de um carro, de uma moto, de forma rápida, ou qualquer outro produto eletrônico. Então, esses trabalhos podem acontecer o que nós chamamos de LERS, né? Lesões por esforço repetitivo. E a perca auditiva, né? A perca auditiva, gente, ela pode ser provocada, né? Nós vemos aqui o rapaz falando com ele e ele sem escutar. Ela é provocada, na maioria das vezes, pela exposição a altos níveis de ruído durante período prolongado. É por isso que existe a EPI, para que para que nós para que nós possamos nos proteger de ruídos. E essa perca de auditiva é chamada induzida pelo ruído. Então acontece esse tipo de problema pelo não uso dessas ferramentas de forma correta ou não, ou até pela não existência, ou então de forma irresponsável. O outro tipo de doença que nós temos aqui é essa bicinose. Não sei se a pronúncia exatamente é essa. Nome meio estranho, né? Ela vai acontecer, gente, pelo estreitamento das vias respiratórias, causado pela aspiração de partículas de algodão. Nós temos bem aqui um senhorzinho trabalhando, né? Diz que essas pessoas que trabalham principalmente em contato direto, aquela fase do algodão inicial que possui essas micropartículas, essas pessoas elas têm um maior risco de desenvolver esse tipo de doença. Então, o que que acontece aqui? O que que esse algodão vai fazer na pessoa? Por exemplo, eu fiz aqui uma representação, o que que acontece com esse algodão, né? Na situação normal, eh, nós temos aqui acho que é os brônquios aqui, né? Essas vias aéreas. E todo esse caminho que o ar passa aqui, que vocês estudam lá em biologia. Então, o canal onde passa o ar, geralmente ele é assim com esse orifício maior. Quando há quando o trabalhador começa a inspirar, a respirar essas micropartículas, ela vai acontecer o que? Ela vai reduzir. Então, ele vai fechar esse orifíciozinho aqui, ó, dificultando a respiração. Diz que os sintomas, né, desse tipo de problema é semelhante à questão da asma. Chiado no peito, uma certa falta de ar, uma certa dificuldade aí para fazer alguma atividade física, por exemplo, viu? Outro problema que nós temos aqui sobre doenças ocupacionais é a siderose. Ela é causada pela inalação de partículas de ferro. Atinge, né, a trabalhadores de mineradoras, de hematitas, soldadores e trabalhadores que manipulem pigmento de óxido de ferro. Esses pigmentos, gente, de óxido de ferro, a gente conhece isso com um termo mais popular chamado ferrugem. E aí pode agravar e trazer o que nós chamamos aí um problema grave da sociedade, né, de doenças que acontece, que é o câncer. Nós temos dois casos, que aqui é a asbestose, que é uma doença causada pela geração do pó do amianto. Amianto, para quem não sabe, vocês lembram daquelas telhas, né, que o pessoal chama de Brasileiro por causa da marca.
Vocês lembram também nos freios, é utilizado muito nos freios, freio de moto, freio de carro, disco de embreagem. Então aquele atrito, aquelas pastilhas, né? Que é tanto quando o carro ele não consegue às vezes sair, ou canta pneu, alguma situação, ou freia de forma brusca, ele sai um cheiro, um odor fétido, e esse odor é produzido por esse amianto. Então esse amianto, a inalação dele pode causar esse problema, né? Então é um problema no pulmão aqui, ó. Isso aí pode agravar e na maioria das vezes se tornar aí um câncer, um problema do tipo. A outra situação que nós temos é o saturnismo, né? É a intoxicação provocada pelo chumbo. E aí é para quem trabalha, né? Questões siderúrgicas, essas empresas assim, essas fábricas voltadas para ferro, essas, essas fábricas voltadas para metais. Então, saturnismo, chumbo. E o chumbo, ele é também um pouco aí venenoso, tóxico. E aí é isso. As doenças ocupacionais, nesse caso, vamos falar da doença do trabalho, né? Nós falamos da doença do trabalho também, e nesse caso elas são desencadeadas a partir de condições inadequadas de trabalho, onde se torna a necessária comprovação do nexo casual, afirmando que foram adquiridas em decorrência do trabalho. Podem servir como exemplo a questão de alergias respiratórias adquiridas em ambientes condicionados, estresse, fadiga, dores de coluna, né, no caso em motoristas, e intoxicações. Então, nesse caso aqui é um outro tipo, né? Nós já fizemos essa classificação, mostrando aqui novamente quem são essas doenças, quem são esses modelos, né? Esses tipos aqui. E a comunicação do acidente de trabalho, o que que tem a ver isso, né? Então segundo o decreto aqui, determina que a empresa deve comunicar o acidente de trabalho à Previdência até o primeiro dia útil seguinte ao da ocorrência e, em caso de morte, de imediato à autoridade competente. Então, na falta da comunicação por parte da empresa, no caso ela não fizer isso, quem pode fazer essa formalização é o próprio acidentado, seus dependentes, filho, pai, mãe. Também pode ser a entidade sindical, o médico ou qualquer outra autoridade pública. E isso ele vem descrito lá no formuláriozinho. Ó. Quando você vai emitir, aqui é o emitente, ele vai dizer se é empregado, se é do sindicato, se é um médico, se é um segurado ou dependente ou ainda uma autoridade pública. Então esse CAT, né, esse CATzinho aí, ele é um formulário que permite que o trabalhador ele receba auxílio ao acidente ou outros benefícios gerados pelo acidente. Esse formulário ele possibilita os serviços de saúde, né, ter informações sobre os acidentes e doenças, assim também, né, como fiscalizar e investigar as empresas a fim de impedir o acontecimento de acidentes semelhantes. Às vezes a empresa, de forma irresponsável, vai acontecendo acidente e vai repetindo, e muitas vezes por uma mal política, né, mal orientação, ou a forma que está sendo trabalhada, a forma que esses profissionais estão sendo instruídos. Então, é preciso haver essa CAT, né, essa comunicação do acidente, para que haja também essa investigação, porque tem empresa também que é irresponsável. Esse CAT, ele pode ser acessado lá no site da Previdência, coloquei o linkzinho aqui, mas é só você pesquisar lá no Google e colocar CAT, né, acidente de trabalho, e botar o nome Previdência Social, que você vai encontrar rapidão. O formulário é esse aqui, ó. Colocando ele de uma forma maior, tem aqui. O que você vai colocar? Seus dados pessoais, quem foi que deu as informações, a informação do acidentado, e é isso. Então, a CAT, ela deve ser preenchida em todos os casos de acidente de trabalho, mesmo que com menos de 15 dias de afastamento. Né, em todos os casos de suspeita ou doença ocupacional, profissional ou do trabalho. E a empresa que não fizer informação desse acidente de trabalho, ela será multada. Então está lá no decreto também, está na lei especificando isso. Então esse acidente de trabalho deverá ser caracterizado. Primeiro,
primeiro de forma administrativa, né, pelo setor de benefícios do Instituto Nacional de Seguridade Social, INSS, que estabelecerá o nexo entre o trabalho exercido e o acidente. Ou seja, uma questão burocrática que quer saber realmente se esse acidente que aconteceu tem a ver com o trabalho exercido e o acidente ocorrido. A outra, de forma técnica, né, pela perícia médica junto ao INSS, que estabelecerá a causa e efeito. Na hora da perícia, ele vai ver lá, essa lesão está relacionada ao trabalho, esse acidente também está, a doença, né? Se a doença tem a relação, tem efeito e causa com o trabalho, e também a causa mortis, né? A causa da morte, está relacionado ao acidente. Então, há uma perícia também. Lá no site da Previdência, você pode encontrar um aplicativo para você baixar, né? Então, você baixa, instala no seu computador e por lá que você vai fazer essa comunicação. Então, pessoal, é isso. A nossa aula. Por hoje é só. Caso tenha alguma atividade, responda na plataforma. E é isso, pessoal. Obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.